Fala galera, tudo bem? Continue com o Contrário, com sobre história. E hoje nós vamos falar sobre história de Alagoas. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Para a gente estar gabaritando essa prova, conhecer um pouquinho sobre a história de Alagoas e como a manga cobra esses conteúdos aí, né? Qual é o formato de questão, qual é a estratégia de prova que você deve ter para gabaritar e conseguir essa tão sonhada aprovação aqui. O seu objetivo será alcançado. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é a composição, né? Aonde que está o estado de Alagoas, qual é a formação histórica do estado de Alagoas, tá? Alagoas é um estado do Nordeste brasileiro, tá? Tem a sua capital, Maceió, uma área territorial feita aí pelo último IBGE em 27.830,66 quilômetros quadrados, uma população, pelo último censo de 2022, de 3.127.683 habitantes, uma densidade demográfica de 112,38 habitantes por quilômetro quadrado. Tem um clima semiárido tropical, beleza? Essas informações geralmente não são cobradas na prova, essas informações elas já vêm lá no texto, no comando da prova para você. Não vai te perguntar sobre a densidade demográfica de Alagoas. Muito difícil que ele faça esse tipo de pergunta, aqui é mais para a gente se situar, tá? Bom, agora aqui pode vir, tá? Aqui pode ser uma questão de prova, a gente fazer o reconhecimento do brasão de Alagoas, entender o que significa cada um desses símbolos aqui, tá? Desde a frase até esses peixinhos, a estrela, tudo tem um significado. E é importante que vocês conheçam, tá? Bom, a gente vai ter dimensões geográficas, econômicas, históricas e políticas apresentadas aqui, né, nesse brasão. Elementos do brasão: peixe e morros. Olha, coloquei aqui para você. O que que significa? Representa um complexo lagunar, Mandaú, Manguaba e Jequiá. E o relevo de Porto Calvo, né? A gente tem aqui Alagoas com a região das suas lagoas, né? O nome da origem é exatamente por essa grande quantidade de lagoas ali naquela região lá no período colonial. Por isso que era a região das lagoas e aí virou a Lagoas, tá? E a pesca também, né? Que é uma importante renda econômica ainda hoje para boa parte ali da população que vive dentro da estrutura cultural dos ribeirinhos, que vivem da pesca, comunidades de pescadores, né? São muito importantes aí para a produção cultural e a manutenção do modo de vida do Alagoano. Bom, a cana e o algodão, a gente tem aqui o destaque da cana e do algodão. Alagoas vai ser um dos grandes centros produtores de cana, né? Solo Massapê, quem conhece Maceió, você vai chegando ali em Maceió, é um canavial a perder de vista, né? Solo Massapê específico ali da região de Alagoas, muito propícia para a plantação de cana. É um dos grandes produtores de cana do Brasil, certo? Então a gente tem a cana e o ciclo do algodão, que foi o ciclo que surge no Nordeste, quando a gente vive a crise da cana, né? E isso acontece devido à guerra em secessão lá nos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana. Os Estados Unidos é o maior produtor de cana do mundo e ele fica sem produzir cana durante esse período que a gente conhece como Guerra de Secessão. E aí, na crise do açúcar aqui no Brasil, se vê no algodão uma alternativa, uma nova rota para o desenvolvimento econômico e a gente vai chamar aqui no Nordeste de ouro branco. O algodão vai ser muito importante para um alívio da crise econômica que Alagoas e todo o Nordeste sul-americano vivenciavam ali no início, né, no meio ali dos anos 1800. Ah, questões históricas, né? A torre e o rochedo simbolizam essa ocupação estratégica, a defesa desse território, né? Que esse território foi aqui, um território onde nós tínhamos feitorias, defesas, um forte que protegia aquela região. Então, também isso aqui simboliza que nós temos ali um estado autônomo, né? Esse forte, essa torre, ele traz essa identidade, esse significado. A estrela afirma a integração de Alagoas à federação e a ideia de um desejo de prosperidade, né? Aquilo que está por vir, beleza? Então, nós temos os símbolos aqui do estado de Alagoas, né? Os símbolos do brasão aí do estado de Alagoas, tá? Alagoas é um estado
do Nordeste brasileiro, como eu já disse, cuja capital é Maceió. Seu relevo é marcado por depressões e planaltos, com predominância dos climas semiárido e tropical. Possui 3,1 milhões de habitantes, né, em média, aí no último dado do IBGE, mais uma vez, repetindo, e majoritariamente em áreas urbanas. Sua economia destaca-se pela produção de cana-de-açúcar e a indústria sucro-alcooleira, né? A produção de álcool também é um dos importantes projetos aí de Alagoas, tá? Bom, gente, essa parte aqui, como eu disse, é aquela parte mais beabá, é aquela parte mais que a gente tem que saber, aquela parte mais importantezinha, né? Entender aqui a posição geográfica de Alagoas, onde ela fica aqui no Nordeste, entre Pernambuco e Sergipe, Alagoas que pertencia, né, a Pernambuco, tá? Então, agora é que vai ficar interessante, né? Quando a gente começa a falar da questão geográfica, das fronteiras, da localização de Alagoas, tá? Bom, quando a gente fala de Alagoas, a gente tem que entender que esse estado ele vai surgir a partir de Pernambuco, tá? Ele era um território que pertencia a Pernambuco, mas vai se desenvolver e vai querer ali a sua emancipação, vai querer a sua a liberdade, tá? Gente, sobre o significado, né? Me passei aqui do significado do nome. O lema aqui em latim, né? O bem e a prosperidade, beleza? Ó, essa estrelazinha aqui, ela significa o bem e a prosperidade. A ideia do bem e da prosperidade, tá? É bonum em prosperitiene, né? A ideia de bem e prosperidade. Vamos falar sobre ó, o bem comum, o bem da sociedade. A sociedade precisa também, e ela precisa estar próspera para se desenvolver, tá? Alagoas é banhado pelo Oceano Atlântico, tem uma faixa litorânea de aproximadamente 229 quilômetros quadrados. Ao norte, nós temos aí Pernambuco, ao oeste, Bahia e ao sul, Sergipe. O território alagoano está inserido em 3 das 4 sub-regiões do Nordeste: Sertão, Agreste e Zona da Mata. Tá? Isso aqui é importante, isso aqui pode ser questão de prova, tá? Essa daqui pode ser questão de prova para você. Vegetação da lagoa, cobertura vegetal, a lagoa né, por espécies de dois biomas, basicamente, a caatinga e a mata atlântica. Terras úmidas nas costas são cobertas por vegetação litorânea, como mangos, restingas e, especialmente, o solo massafê, propício aí para o plantio da cana, beleza? Propício para o plantio da cana. E Campina de Alagoas pertence à bacia do São Francisco ao oeste e a do Atlântico no leste. Entre seus principais cursos d'água então, o rio Mandaúba, Camaragibe, Coruripe, Ipanema, Manguabá e o rio São Francisco, tá? Então, bora lá. Divisão demográfica de Alagoas, Maceió, tá, aqui ao leste, aí a gente tem aqui, ó, Ponto Calvo, né, que vai ser um dos pontos iniciais do desenvolvimento de Alagoas. Maceió, que antigamente era conhecido como Marechal Deodoro, São Miguel dos Campos, Penedo, União dos Pomares, Atalaia, Arapiraca, Centro-Oeste, aí a gente tem Arapiraca, Palmeiras dos Índios, Delmiro Gouveia, Santana de Ipanema, Pão de Açúcar, dos Olhos d'Água. Então, é um território que está agrupado aí em 11 regiões imediatas, 102 municípios e 2 regiões intermediárias, a região leste e a região centro-oeste. Esses dados foram obtidos através do IBGE, tá? A maior parte dos alagoanos vive nos centros urbanos. Isso aqui pode ser uma questão de prova para você, tá? Anota aí, presta atenção. Ó. O Estado tem aqui, ó, 73,63% de taxa de urbanização. Ou seja, 63,63% da população vive em áreas urbanas. E Maceió é a cidade mais populosa, a 16ª cidade em população no Brasil, com 957.916 habitantes. Na sequência está Arapiraca, Pindóba é o município alagoano com menos pessoas habitando aquela região, com 2.731 habitantes, aí pelo último censo de 2022 do IBGE, tá? Então aqui a gente tem ó, uma possível questão de prova também, falando sobre essa ocupação
demográfica de Alagoas, né, onde a maior parte ocupa esses centros urbanos. Ele pode trazer confundido com você, pode falar que é para falar da importância lá da região de Arapiraca, falar que a maioria das pessoas ocupam e moram ali na região de Peneiro, trazendo um resgate histórico. Ele pode tentar brincar com você a respeito disso daí. Então, é importante que vocês tenham atenção. Bom, mas agora, meu jovem, minha jovem, certo? Agora é que a brincadeira começa. Agora é que a gente vai falar de história de verdade de Alagoas. Aqui foi só uma apresentação dadas estatísticas. Bom, origem do nome Alagoas. Segundo os registros de Moacir Medeiros de Santana, historiador, certo? A gente tem a ideia que a história das cidades de Alagoas, o nome de Alagoas, dá origem à antiga vila de Alagoas, que posteriormente vai ser a capital dessa província, tá? Então a gente vai falar que ali era uma região que tinha muito lagos, a Lagoa do Mandaú e a Lagoa da Manguaba. E a gente falava a região das Alagoas, a região das Lagoas, e daí o nome Alagoas. As lagoas que inspiram o nome de Alagoas distribuem-se em contextos paisagísticos. Lagoas no litoral, Mandaú, Manguabá e Jequiá. Lagoas à margem do Rio São Francisco, Tororó, Santiago, Jacobina e outras e Alagoas do interior, Portos, Santos, Nova Laguna, entre outras. Então a gente tem aí essa perspectiva do nome devido a essa grande riqueza hídrica presente na bandeira. Bom, vamos falar dos povos indígenas de Alagoas, presente na resistência e identidade. É sempre importante que a gente tenha esse lema quando a gente fala dos povos indígenas, entender que a história já cumpriu seu papel de apagamento sociocultural desses povos. A história já cumpriu seu papel de um ex-demicídio e um apagamento da memória, da cultura e da história desses povos. Hoje, a gente busca positivar. Então, é importante se atentar às questões que trazem essa questão dos povos indígenas. Não marcar generalizações, não acabar confirmando, reafirmando, ratificando generalizações sobre os povos indígenas e sempre ter essa visão crítica. A questão pode estar falando sobre um processo de exploração. Aí você tem que ter a sapiência de perceber, professor, está negativando, mas não está errado. Beleza, porque ele está trazendo uma perspectiva crítica. Por exemplo, o processo de escravidão, o processo de catequização, o processo da perseguição através das bandeiras de aprisionamento, né? Então, as bandeiras de prospecção. A gente tem esses paralelos aí que podem estar trazendo uma relação negativa com os povos indígenas, né? Desapropriação das terras. Bom, mas antes de falarmos especificamente sobre os povos indígenas, é importante que vocês reconheçam que a história do Brasil, a história de Alagoas, ela não começa em 1500, uma chegada dos portugueses aqui. Povos que habitavam essa região já estavam fazendo sua própria história há muito tempo. Nós estamos falando do tupi pré-histórico. Povos ocupavam aqui essa região do Brasil, essa região do Nordeste brasileiro, há mais de 10.000 anos atrás. Ok, professor? 10, conversa há mais de 10.000 anos atrás. Nós temos registros arqueológicos, certo? Pinturas rupestres, cerâmicas, sambaquis, sítios arqueológicos que trazem essa confirmação a ocupação pré-histórica em Alagoas, antes mesmo do grupo do Pi, a região já apresentava ocupações urbanas pré-históricas. Evidências como sítios arqueológicos, vestígios líticos, né? Líticos a gente está falando de pedra, pedra lascada, pedra polida, instrumentos feitos de pedra. Registro de antigas populações pescadoras-coletoras, através de pinturas rupestres. A gente tem a Cidade de Maravilha, né? Que tem lá o seu museu, que tem os fósseis, né? Dos animais da fauna gigante, a preguiça gigante, entre outros, que a gente consegue ver aqui no período pré-histórico que ocupavam aquela região. Os sambaquis, certo? Sambaquis são montes amontoados de conchas, restos de peixes, casquinha de siri, que eles iam amontoando ali, e era nessa região também que eles faziam celebrações fúnebres, enterros. Então, essa é uma região sagrada, né? A gente vê ali o sambaqui, é fácil de identificar um sambaqui no litoral, esse tipo de sítio arqueológico. Encontram-se em depósitos arqueológicos, como
conchas, fósseis, restos alimentares acumulados por grupos pré-históricos. Aqui a gente tem uma evidência clara de um tambaqui. Alagoas possui importantes registros desses sítios arqueológicos, como o complexo extaurino lá na laguna, né, de Mandaú, a gente vai ter sambaqui lá, em Manguabá, na laguna de Mandaú, Manguabá, vai ter sambaqui lá naquela região. Área que concentra significativamente uma grande quantidade de sambaquis, certo? A reserva de Estaca da Pedra, em Marechal Deodoro. Amostras analisadas indicam atividade humana anterior à chegada dos portugueses, como a gente vê aqui, ó, essa pintura rupestre, tá?